Meu irmão, minha irmã, boa noite. Eu sou Lucas Navar e continuo aqui com vocês na leitura do Catecismo Maior de São Pio X, Catecismo da Igreja Católica. Neste livro, editado pela editora Eclésia. Que Deus nos abençoe nessa jornada de aprofundamento, de busca pelo conhecimento, de busca por relacionamento com o Senhor nosso Deus. Eu não sou nenhum mestre, não sou nenhum doutor, mas com a minha pouca fé, tento aqui nessa jornada, junto contigo, aprofundar-me e melhorar-me na fé, no conhecimento de Deus. No vídeo anterior fiz a leitura da primeira parte, ainda a respeito do credo, o símbolo dos apóstolos, no que disse a respeito dos anjos. No vídeo de hoje será a respeito dos homens, do homem. Mas antes de começar a leitura e o estudo do catecismo, convido-vos a fazermos uma oração, o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro de Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio, que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nos abençoe nessa jornada de busca por fé. Sobre o homem. Eu farei a leitura como é um capítulo um pouco mais longo, eu farei a leitura e gradualmente farei pausas para que a gente possa se debruçar e fazer um rápido estudo a respeito do que foi dito. Vamos lá. Sobre o homem. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Que é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e de corpo. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de intelecto e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de possuí-lo eternamente. A alma humana pode ser vista e tocada? A nossa alma não pode ser nem vista nem tocada, porque é espírito. A alma humana morre com o corpo, a alma humana não morre nunca. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. Essa primeira parte vem tratar a respeito da alma humana. Somos dotados de corpo e alma. Alma esta que é imortal, não morre nunca, como nos diz o catecismo. E como criatura racional, somos seres pensantes, capazes de escolher, de decidir o caminho a ser seguido. E o catecismo nos diz também que somos a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra. Aqui já nos colocam a distinção a respeito de outros seres, como os animais, por exemplo, ou as plantas. Não há nenhuma outra criatura sobre a terra tão nobre quanto o homem. Então, aqui, o catecismo já, de certa forma, combate, não em sentido de que realmente tem o objetivo de combater, mas já coloca em desigualdade em relação a outros seres. Nós, seres humanos, somos a criatura mais nobre que Deus criou sobre a terra.
E já determina também aqui que a nossa alma não pode ser nem vista, nem tocada, porque ela é espírito. Vamos continuar. O homem é livre nas suas ações? Sim. O homem é livre nas suas ações, cada um sente dentro de si que pode fazer ou não uma certa coisa, ou fazer uma em vez de outra. Explicar a liberdade humana com um exemplo. Ao dizer voluntariamente uma mentira, sinto que poderia não dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma é espiritual e racional, livre no seu operar, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições estas que são um reflexo da infinita grandeza do Senhor. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Primeiro, o catecismo nos fala que somos dotados de corpo e alma, que essa alma é imortal e que somos o ser mais nobre criado por Deus sobre a terra. Por sermos um ser racional, somos também livre em nossas ações, cada um sentido dentro de si que pode fazer ou não uma certa coisa. Aqui já nos mostra a capacidade que temos de exercer o nosso livre arbítrio. Ao dizer voluntariamente uma mentira, sinto que poderia não dizê-la e calar-me. Quantos de nós, eu mesmo, quando falamos uma mentira, quando omitimos uma verdade, sabemos no íntimo dos nossos corações que estamos errados, que estamos pecando. Isso é o livre-arbítrio. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Exatamente porque a nossa alma é espiritual e racional, livre no seu operar, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Isso é um reflexo da infinita grandeza do Senhor. Então, assim como o Espírito de Deus, Deus, Espírito, ele é capaz, ele é racional, ele tem vontade, Deus criou o mundo por sua vontade, por um ato de amor dele. Nós também, seres humanos, somos capazes de amar, somos capazes de escolher, de exercer nossa vontade. Claro, dentro das nossas limitações. Em que estado pôs Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus pôs Adão e Eva no estado de inocência e graça, mas logo eles caíram pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, Deus conferiu outros dons aos nossos primeiros pais? Além da inocência e da graça santificante, Deus conferiu aos nossos primeiros pais outros dons, que deveriam ser por eles transmitidos junto com a graça santificante aos seus descendentes. Esses dons eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição do sentido à razão, a imortalidade, a imunidade a toda dor e miséria e a ciência proporcionada ao seu estado. Novamente, façamos uma pausa pela complexidade desse ponto. O catecismo nos diz que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram colocados no jardim do Éden em um estado de inocência e graça santificante. Então, eles não possuíam pecado, nem poderiam pecar naquele momento. Entenda o não poderiam pecar. É fato que eles poderiam, mas até aquele momento eles estavam sob uma graça santificante. Eles estavam no estado de santidade, de certa forma. Deus conferiu aos nossos primeiros pais outros dons, que deviam ser por eles transmitidos junto com a graça santificante aos seus descendentes. Então, os descendentes, nós, de Adão e Eva, também estaríamos sob esse estado de graça santificante. Esses dons eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição do sentido à razão, ou seja, as vontades, os sentidos, a busca pelo prazer estava submetida à razão. A imortalidade, nossos pais eram imortais, a imunidade a toda dor e miséria, então não sentiam dor, nem ocorreria com eles a miséria, e a ciência proporcionada ao seu estado.
Que ciência proporcionada ao seu estado? Que eu consigo entender que aquele conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva aqui não conheciam o pecado. Eles não enxergariam atitudes como pecaminosas. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo, e condenados à morte. Se Adão e Eva não tivessem pecado, teriam permanecido isentos da morte. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas permanecido fiéis a Deus após uma morada feliz e serena sobre a terra, sem morrer teriam sido transferidos por Deus ao céu a gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram esses dons devidos ao homem? Esses dons não eram devidos ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e sobrenaturais. E por isto, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles Adão e toda a sua posteridade. Então vejam, o pecado de Adão foi a desobediência. Não é simplesmente o ato de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ter desobedecido a Deus. Deus deu uma ordem a Adão: não coma do fruto. E Adão o desobedeceu. Apesar de seu sentido estar submetido à razão, Adão foi capaz de desobedecer a Deus. Veja como o livre-arbítrio de Deus é pleno. Deus, de fato, deu plenamente livre-arbítrio ao homem. E qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? O castigo do pecado foi ser expulso do paraíso terrestre, perder a graça que lhes dava direito ao céu e foram sujeitos às misérias na alma e no corpo e condenados a morrer, como nós somos, condenados a morrer um dia. E não somos mais dignos do céu, não temos mais aquela graça santificante que nos levaria ao céu. Claro, agora a temos graças aos méritos de Jesus Cristo, não aos nossos méritos, mas aos méritos de Cristo, nosso Deus. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas permanecido fiéis a Deus, após uma morada feliz serena sobre essa terra, sem morrer teriam sido transferidos por Deus ao céu, para viver uma vida eterna e gloriosa. Eram esses dons devidos ao homem? Não. Os dons não eram devidos ao homem, então Deus não tinha a obrigação no sentido de que Deus não se contradiz, então não há injustiça em Deus quando nos condena à morte, porque de fato fomos nós que por nossa desobediência nos apartamos de Deus. Esse pecado é próprio unicamente de Adão? Esse pecado não é unicamente de Adão, mas é também nosso. Embora de modo diverso, é próprio de Adão, porque ele o cometeu com um ato de sua vontade. E por isso nele foi pessoal. E é próprio nosso, porque tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes. E por isso, para nós, é pecado original. Vejam, é próprio nosso, porque Adão era a cabeça do nosso gênero. Adão é nosso pai, nosso antecessor. Nele, o pecado era pessoal. Adão, a pessoa dele, cometeu esse pecado. Nós cometemos esse pecado por sermos filhos de Adão. Então é próprio do ser humano ter esse pecado. Mas também acontece conosco porque ele é transmitido na geração natural do ser humano. Então todo descendente de Adão nasce sob esse estado de pecado. Porque o nosso pai, a fonte do gênero humano, pecou. Nele era pessoal, nós é próprio e original. Adão não nasceu com este pecado, então nele não era original, era pessoal. Mas
Para nós é um pecado próprio, é próprio do ser humano este pecado, mas também original, porque somos originados com este pecado. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original se transmite a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e os outros dons sobrenaturais, com a condição de que Adão não desobedecesse, e tendo este desobedecido em qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou ele a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão em um estado de rebelião a Deus, privada da graça divina e dos outros dons. É muito forte a expressão que o catecismo nos traz. Tornou ele a natureza humana rebelde a Deus. Então, todos nós, seres humanos, somos rebeldes a Deus. Vivemos em estado de desobediência. Rebeldes porque de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. E ainda assim, exercemos uma vontade contrária à vontade daquele que nos sustenta. Graças a esse pleno livre, ao mau uso do pleno livre-arbítrio que Deus nos deu, nós somos rebeldes a Deus. O problema está em Deus ter nos dado livre-arbítrio? Não. O problema está em nós que fazemos mau uso do livre-arbítrio. Então, todos, através de Adão, do pecado pessoal de Adão, somos originalmente rebeldes. Isso é profundo e necessário entender para que corrijamos. Sair do estado de rebeldia e entrar no estado de obediência. Acho que isso é o que é a santidade, a plena obediência a Deus. Isso que de fato são santos, pessoas que vivem a obediência. Tanto é que na palavra de Deus fala, obediência quero, não sacrifícios. Nosso sacrifício não importa. Nada que façamos é suficiente para alcançarmos o amor de Deus. O amor de Deus nos é dado gratuitamente, como os dons que foram dados a Adão e Eva. O amor de Deus nos é dado gratuitamente. Quais danos nos causou o pecado original? Os danos que o pecado original nos causou são a privação da graça, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal, todas as misérias desta vida e, por fim, a morte. Vejam que é uma concatenação que resulta na morte. Os danos que o pecado original nos causou são a privação da graça. Pela falta da graça, eu perco o paraíso. Por não ter o paraíso, eu me torno ignorante, inclinado para o mal e sujeito a viver todas as misérias desta vida, consequentemente, morrer. Todos os homens contraem o pecado original? Sim. Todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que deste foi preservada por Deus com singular privilégio em previsão dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é profundo para entendermos o que torna Maria Santíssima. Maria não se torna, vejam o português, o que torna e não se torna. Maria foi tornada Santíssima pela previsão dos méritos de Jesus Cristo, porque a Virgem Maria daria o seu sim, Deus a preservou do pecado. Não por mérito próprio dela, não porque ela era boa demais, não porque ela era por iniciativa própria, ou não seria um termo filosófico, por potência santa, por natureza santa, mas porque Deus, em previsão dos méritos de Cristo, tornou-a santa. Isso é profundo. Isso guarda toda a questão da eternidade. Em que momento Deus está da história? No presente, no passado e no futuro? O fato de que Deus é Pai da eternidade
Isso aqui nos coloca em conflito com os calvinistas, por exemplo. Depois do pecado de Adão, os homens não poderiam mais se salvar? Depois do pecado de Adão, os homens não poderiam mais se salvar, se Deus não tivesse usado de misericórdia para com eles. Ou seja, somos salvos não por nossa iniciativa, mas pela misericórdia de Deus para conosco. Qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer desde logo a Adão o Redentor divino, ou Messias, e mandá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo, que será o tema do nosso próximo vídeo, o segundo artigo do Credo, Jesus Cristo. Amados irmãos, minhas irmãs, espero que essa leitura e esse simplório estudo tenha sido proveitoso para vocês, tal como foi para mim. Que Deus nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia, nos auxilie a viver uma vida mais santa, menos pecaminosa, mais santa. Para concluir, farei a leitura da oração da noite, pois estou gravando esse vídeo já quase às 10 da noite. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado neste dia. Perdoai-me as faltas que hoje cometi, e se fiz algum bem, aceitai-o. Guardai-me durante o repouso e livrai-me dos perigos. A vossa graça esteja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima noite. Até a próxima. Pai, do Filho e do Espírito Santo.